tá super completo. E foi um tapa na cara pros brasileiros que só falaram besteira, falaram mal da equipe, acusaram de racismo, entre outras coisas, feriram o orgulho dos resgatistas. E ele contou com detalhes tudo o que aconteceu lá, como foi, e deu um tapa na cara de todo mundo que falou mal. O resgate de vítimas em situações de grande altitude e de grande inclinação exige um planejamento robusto, equipamentos específicos e pessoal especializado. A 3.500 metros de altura, por exemplo, a concentração de oxigênio cai e a sustentação de helicópteros no ar, por exemplo, fica muito prejudicada. Então, nem todos os modelos de aeronaves conseguem trafegar nessa situação. E quando conseguem... Além de tudo isso, eles tinham muita dificuldade de usar os drones e o helicóptero por causa do mau tempo. Isso foi exaustivamente falado e dava para ver nas imagens da neblina. Então, os helicópteros que sobrevoaram a área, a visibilidade era nula, não adiantava nada. E como eu já falei anteriormente, os drones térmicos também não conseguiam captar nenhuma imagem que desse para perceber ali o calor do corpo da Juliana. Nesses casos, é necessário uma equipe de montanhistas e que conheçam previamente o local, visto a área de grande inclinação de onde a vítima foi vista por último. Equipamentos como drones, GPS de alta precisão, cordas, mosquetões, materiais para ancoragem, rádios de comunicação, medicamentos e materiais são muito importantes nesse caso. E teve brasileiro aqui que ainda ficou acusando eles de serem racistas, que se fosse uma loira de olhos azuis, eles já tinham encontrado, sendo que com toda essa dificuldade para achar a menina, tá? Eu fico até com vergonha alheia de ver a quantidade de vídeo ridículo que eu vi no TikTok. Kali ini dunia maya dikejutkan oleh sebuah pengakuan yang datang bukan dari orang sembarangan, melainkan dari seorang warga Brasil sendiri, bahkan seorang perwira berpangkat mayor dari pasukan pemadam kebakaran di negaranya. Kesaksian ini menjadi tamparan keras bagi sebagian netizen Brasil yang selama ini terus menyudutkan dan menyalahkan tim penyelamat Indonesia atas tragedi yang menimpa Juliana, pendaki asal Brasil yang terjatuh di Gunung Rinjani. Dengan tenang namun tegas, bule asal Brasil ini membela kinerja tim SAR Indonesia dan menjelaskan alasan teknis di balik keputusan evakuasi melalui jalur darat. Baginya, langkah tersebut bukan hanya bijak, tetapi juga satu-satunya opsi paling aman di medan ekstrim yang berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Ia pun menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, bahkan helikopter sekalipun berisiko tinggi, terlebih saat kabut tebal menyelimuti puncak gunung dan penggunaan drone pun tidak serta-merta menjamin efektivitas. Pengakuan ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka mata dunia, bahwa di balik segala keterbatasan, Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa, bahkan di medan yang paling sulit sekalipun. Sosok bule satu ini bukanlah sembarang wisatawan. Ia adalah seorang warga negara Brasil sekaligus anggota pemadam kebakaran berpangkat mayor yang telah terbiasa menghadapi situasi penyelamatan ekstrim. Dari pengalamannya sebagai profesional di bidang evakuasi dan SAR, ia memutuskan untuk angkat bicara soal tragedi di Gunung Rinjani yang menimpa Juliana Marins, sesama warga Brasil. Kesaksiannya pun menyebar luas dan menjadi sorotan, karena berani menyampaikan fakta teknis yang selama ini diabaikan oleh banyak netizen yang hanya menilai dari kejauhan. O resgate de vítimas em situações de grande altitude e de grande inclinação exige um planejamento robusto, equipamentos específicos e pessoal especializado. A 3.500 metros de altura, por exemplo, a concentração de oxigênio cai e a sustentação de helicópteros no ar, por exemplo, fica muito prejudicada. Então, nem todos os modelos de aeronaves conseguem trafegar nessa situação. E quando conseguem, é necessário levar uma quantidade reduzida de equipamentos e de resgatistas. Soma-se isso o fato das condições meteorológicas não colaborarem, muita neblina e muita nuvem, impossibilitaram qualquer voo visual, que naquele caso, sendo um vale, seria essencial. Dessa forma, o resgate terrestre acaba sendo mais indicado. Nesses casos, é necessário uma equipe de montanhistas e que conheçam previamente o local, visto a área de grande inclinação de onde a vítima foi vista por último. Equipamentos como drones, GPS de alta precisão, cordas, mosquetões, materiais para ancoragem, rádios de comunicação, medicamentos e materiais são muito importantes nesse caso. Além disso, o tempo-resposta é fundamental, visto que as condições de queda da vítima, de altitude, de baixa oxigenação, de umidade e de temperatura podem vir a agravar o quadro clínico da vítima. Dari sudut pandang seorang profesional penyelamatan darurat,
Bule ini menekankan bahwa evakuasi korban di daerah ekstrim seperti puncak Gunung Rinjani bukanlah perkara mudah. Ketinggian yang mencapai lebih dari 3.000 meter membuat konsentrasi oksigen menurun drastis, sehingga helikopter pun tidak dapat beroperasi secara stabil. Bahkan jika bisa terbang, pesawat hanya mampu membawa perlengkapan terbatas. Kondisi cuaca juga memperparah situasi. Kabut tebal dan awan rendah membuat penerbangan visual menjadi tidak mungkin dilakukan, terlebih lagi di medan yang berupa lembah terjal. Oleh karena itu, keputusan Tim SAR Indonesia untuk menggunakan jalur darat dinilai sangat tepat. Operasi semacam ini membutuhkan bukan hanya tenaga dan semangat, tapi juga peralatan khusus seperti tali, GPS presisi tinggi, komunikasi radio, hingga pengetahuan mendalam tentang topografi gunung. Prosesnya panjang dan berisiko, namun tim Indonesia tetap melakukannya. Baginya, tindakan para penyelamat Indonesia patut diapresiasi, bukan dicaci. Mereka bekerja dengan keterbatasan alat dan medan yang tidak bersahabat, tetapi tetap mengutamakan kemanusiaan. Ia juga mengajak masyarakat dunia, khususnya netizen Brasil, untuk lebih bijak menilai dan menghargai kerja keras tim SAR di negara lain. Dalam kasus ini, Indonesia tidak kekurangan kepedulian. Justru yang kurang adalah pemahaman banyak orang tentang betapa kompleks dan berbahayanya misi penyelamatan di alam bebas. Seorang bule asal Brasil akhirnya angkat bicara mengenai proses penyelamatan Juliana Marins di Gunung Rinjani, Indonesia. Bukan hanya sebagai warga biasa, ia menceritakan pengalaman dan kronologi penyelamatan dengan detail yang selama ini tidak diketahui publik luas, terutama oleh netizen Brasil yang sempat menghujat tim SAR Indonesia tanpa dasar yang kuat. O Agan, que participou do resgate da Juliana na Indonésia, ele gravou um podcast contando toda a cronologia, né, do que aconteceu desde a parte da equipe do resgate e depois que ele chegou na ilha e entrou junto com a equipe. Tá super completo e foi um tapa na cara para os brasileiros que só falaram besteira, falaram mal da equipe, acusaram de racismo, entre outras coisas, feriram o orgulho dos resgatistas, e ele contou com detalhes tudo o que aconteceu lá, como foi, e deu um tapa na cara de todo mundo que falou mal. Quando aconteceu o acidente, ele estava em Jakarta, tá? E ele contou que quando já teve o acidente e eles foram notificados, já teve equipes de resgate que foram imediatamente, né, subir lá pro local. Tinha tanto os primeiros voluntários quanto membros da equipe SAR, que tem a ver com o governo. Só que ele estava explicando que a primeira dificuldade foi identificar o ponto exato da queda. Porque eles só tinham aquelas imagens do drone dos turistas, só que quando eles chegaram lá, esses turistas já não estavam mais lá. Então, eles pela imagem tinham que tentar adivinhar mais ou menos que altura que era. Então, não foi tão fácil assim de identificar qual foi a parte inicial. Então, assim, com aquela imagem do drone, ele só tinha uma área possível ali do que era, mas não dava para identificar com certeza porque era muito confuso. Fora a quantidade ali, né, de encostas perigosas. Então, as primeiras buscas não conseguiram encontrar o corpo, porque eles não tinham exatidão de qual parte exatamente ela tinha escorregado, porque é tudo muito parecido. Então, eles faziam vários pontos e desciam 400 metros para ver se achava ela e voltavam. E daí eles usavam essas cordas e em algumas partes até tinha pedras soltas, tudo que dificultava mais ainda de descer esses 400 metros, mas a galera descia 400 metros e voltava. Ancorava em outra parte, descia 400 metros e voltava. Então não é que não tinha corda para descer ou alguma coisa assim. Eles tinham a corda, só que eles não tinham exatidão de qual parte exatamente que ela escorregou por causa da neblina, e daí de ficar tudo muito confuso, eles deduziam ali pelo drone mais ou menos, mas eles tiveram que ancorar em vários lugares e testar. Descia 400 metros e voltava e não encontrava. Aí, para agilizar no resgate, lembra que eu falei que tinha o acampamento lá embaixo, onde, né, os turistas ficam, daí depois sobe, né, até lá em cima? Então normalmente eles ficariam ali, né, como se fosse uma base para eles. Só que, para agilizar o processo, eles já ficaram lá no topo da montanha. Eles não estavam descendo mais, estavam acampando lá. E não se esqueça, era bem estreitinho, uma área bem instável, sem proteção, e eles ficavam ali só com o equipamento que eles tinham nas costas. Não tinha barraca, não tinha nada.
uma até das pessoas que ele considerou um herói é o Bang Samsu. Eu não sei se eu falei corretamente o som, mas é assim que escreve. Que ele decidiu dormir no meio do trajeto da parte da queda. Ele ficou ali pendurado porque a condição do tempo estava muito ruim e em vez de ele subir de volta e aguardar lá em cima, ele resolveu ficar pendurado no meio do desfiladeiro porque ele queria agilizar, que a hora que ele visse que diminuísse a neblina, ele iria descer mais. Ou seja, ele dormiu sozinho, pendurado no penhasco, sem nada, esperando o melhor momento ali que diminuísse a neblina para ele continuar descendo. Inclusive teve outros colegas que fizeram o mesmo também, de ficarem pendurados sem proteção nenhuma, pro frio, pro vento, pro nada, e ficavam pendurados até a hora que melhoravam para eles conseguirem descer mais um pouquinho. Ou seja, ninguém ali queria abandonar o posto, mesmo com o risco de hipotermia, mesmo com o risco de deslizamento de rochas, eles ficavam lá pendurados esperando uma hora que melhorasse o tempo para eles descerem mais e tentar procurar isso em vários pontos diferentes, porque eles tinham a esperança que ela tivesse escondida em alguma fissura ali e que ela poderia então ainda estar viva, né? Até com hipotermia, mas ainda viva, né? Tentando se esconder em algum lugar. Então eles ficavam procurando em cada fissurazinha, em cada pedacinho. E vocês lembram da imensidão daquele lugar, né? Além de tudo isso, né? Eles tinham muita dificuldade de usar os drones e o helicóptero por causa do mau tempo. Isso foi exaustivamente falado e dava para ver nas imagens da neblina. Então, os helicópteros que sobrevoaram a área, a visibilidade era nula, não adiantava nada. E como eu já falei anteriormente, né, os drones térmicos também não conseguiam captar nenhuma imagem que desse para perceber ali o calor do corpo da Juliana. Então, assim, as primeiras equipes que já estavam lá, elas já começaram a fazer vários pontos de ancoragem, como eu falei. E isso foi manual, tá? Tiveram que perfurar pedras, tudo para conseguir prender e fazer a ancoragem, que daí que fazia descer a corda. Não é só pegar uma cordinha e ficar segurando na mão, não. E daí eles dividiam ali as funções na parte da estratégia. Enquanto uns desciam ali, outros também ficavam garantindo a segurança, né? Por causa da parte de queda de pedras. Além da estabilidade das cordas, né? E eles ficavam se comunicando. Porque também com muito vento, tudo tinha que ficar monitorando tudo isso daí. E o próprio Agan falou que já teve um terremoto, né, anterior, e ele já tinha pedido para ser instalado umas barras de ferro na montanha, que foi crucial também para ajudar nessa parte de ancoragem. Então essas barras de ferro estavam em pontos estratégicos ali do Rinjani, né, da montanha, do vulcão, e daí eles tinham ali como fazer uma ancoragem mais segura. Então todos esses voluntários e o pessoal da equipe de resgate, eles já estavam lá 2-3 dias sem comer lá em cima. Tipo, comiam muito precariamente, a pouca coisa que eles tinham ali, não dormiam, né? Ainda passavam a noite pendurado nas cordas, esperando melhorar um pouquinho o tempo para conseguir dar continuidade. E cada vez o peso emocional foi aumentando, a frustração foi aumentando. E mesmo com o golpe doloroso, né, de ficar vendo as redes sociais, o que estavam falando mal deles, eles não desistiram e continuavam fazendo suas funções. Ninguém quis abandonar a missão. E querendo ou não, isso foi aumentando demais nas redes sociais, dizendo que eles eram ineficientes. E foi o que foi aumentando mais ainda o desejo deles conseguirem resgatar a Juliana, porque eles já estavam com o orgulho ferido, apesar de todos os esforços que eles estavam fazendo, se arriscando, ficando pendurados a noite inteira, procurando por cada fissurinha, por cada pedacinho no meio daquela neblina, sem enxergar nada. E palavras dele aqui que eu vou ler, né, traduzindo, que isso alimentou ainda mais o desejo de provar que a Indonésia tem pessoas dispostas a arriscar tudo por humanidade e honra. Ele falou que essa missão foi movida por algo além do dever. Foi movido pelo amor à vida, pelo espírito de sacrifício e pela defesa da honra do nosso país. Então essa foi a parte 1, que foi tudo o que aconteceu antes do Agan vir para Lombok. E aí, me contem o que vocês acham disso. Vocês ainda têm essa mesma mentalidade de ficar falando mal do pessoal da Indonésia, xingando e tal, com todos esses esforços que eles fizeram?
Eu confesso que eu fiquei muito chateada de ouvir esse relato do Agan. E o tempo todo eu tava batendo nessa tecla da dificuldade do terreno, da dificuldade do local. E teve brasileiro aqui que ainda ficou acusando eles de serem racistas, que se fosse uma loira de olhos azuis, eles já tinham encontrado, sendo que com toda essa dificuldade para achar a menina, tá? Eu fico até com vergonha alheia de ver a quantidade de vídeo ridículo que eu vi no TikTok falando sobre esse assunto. Comenta aqui pra parte 2, que eu já vou gravar a segunda parte, que é a partir quando o Agan entra nessa história. Terungkap betapa beratnya medan dan betapa seriusnya upaya yang dilakukan oleh tim SAR Indonesia. Tantangan terbesar adalah menentukan titik jatuhnya Juliana secara tepat karena data yang mereka miliki hanya sebatas rekaman drone dari turis tanpa koordinat yang pasti. Kondisi geografis yang curam, penuh kabut tebal serta minim visibilitas membuat pencarian menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Tim penyelamat tidak hanya mengandalkan satu titik pencarian. Mereka melakukan upaya manual dengan menuruni jurang berkali-kali, masing-masing sekitar 400 meter, menggunakan tali dan angkor atau penjangkaran. Mereka bahkan tidur di atas tebing sempit, tergantung di tali, menunggu ketika cuaca membaik demi bisa melanjutkan pencarian. Para relawan dan profesional ini bekerja tanpa tidur, minim makanan, dan terus bertahan di cuaca dingin serta medan yang tidak bersahabat. Lebih dari sekedar misi, penyelamatan ini menjadi soal harga diri dan kemanusiaan. Mereka terus berusaha walau semangat mereka sempat diuji oleh hinaan dan tuduhan tanpa berdasar dari warganet luar negeri. Mereka ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan negara lemah dan rakyatnya punya keberanian dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Menurut sang bule, apa yang dilakukan tim SAR Indonesia adalah bentuk pengorbanan luar biasa demi satu nyawa. Ia menyebut misi ini digerakkan bukan hanya oleh tugas, tapi oleh cinta pada kehidupan, semangat pengorbanan, dan kehormatan bangsa. Dari pengakuannya ini, seluruh dunia akhirnya bisa melihat dengan lebih jernih bahwa tragedi yang menimpa Juliana Maris di Gunung Rinjani bukanlah hal sederhana yang bisa disimpulkan dari komentar di internet. Kita telah mendengar langsung bagaimana seorang bule Brasil yang pernah mendaki Rinjani menyadari betapa beratnya medan dan kurangnya persiapan bisa sangat fatal. Kita juga telah menyimak penjelasan dari seorang anggota pemadam kebakaran berpangkat mayor yang dengan profesional dan penuh empati membela keputusan tim SAR Indonesia bahwa penyelamatan lewat jalur darat adalah langkah paling logis dan aman mengingat cuaca dan kondisi geografis ekstrim di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Semua ini menjadi tamparan telak bagi mereka yang menilai dari jauh tanpa mengerti kondisi di lapangan, bahwa tudingan Indonesia tidak serius, miskin peralatan, atau bahkan rasis telah dipatahkan oleh fakta-fakta yang datang langsung dari warganya sendiri. Justru, yang muncul adalah kisah tentang ketulusan, perjuangan, dan semangat kemanusiaan yang begitu besar dari para relawan dan petugas penyelamat Indonesia. Dari sini kita belajar bahwa penting bagi kita untuk tidak langsung menghakimi. Dunia perlu melihat Indonesia bukan hanya dari satu sisi. Karena saat banyak negara sibuk membuat narasi, Indonesia diam-diam berjuang dalam senyap, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa demi satu harapan kecil, menyelamatkan sesama manusia. Semoga kisah ini membuka hati kita semua, dan semoga almarhumah Juliana Marins mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan bagi semua tim penyelamat Indonesia, terima kasih telah menunjukkan pada dunia apa arti kemanusiaan yang sesungguhnya.